Você já tentou validar formulários no Vue manualmente e sabe que isso pode ser bem chato às vezes. Tem muito código if, muita repetição, muita mudança de estado, etc. Mas tem uma forma bem mais fácil de fazer isso, que é usando o Vue Validate, que é uma lib bem legalzinha aqui para validação de formulários, que é fácil de usar e tem uma ADX bem boa. Então nesse vídeo eu vou te dar uma introdução da lib e mostrar como utilizar elas nos seus projetos. Então o que seria o Vue Validate? Ele é uma lib que basicamente te ajuda a validar os inputs com name aqui de algum formulário normal. Ele segue um pouquinho como como HTML funciona normalmente, onde você tem que dar o name para o input aqui, e daí ele consegue mapear esse valor com uma referência aqui do Vue normal. Então, para utilizar ele, você meio que faz um useform, e daí ele importa aqui. Mas o legal também dele é que nessa seção do Valibot aqui, que é um framework que eu gosto de usar, você pode passar um esquema pro useform, que é um esquema tipo do Zod, do Valibot, do Yup aqui, que daí ele vai validar essa string aquela validação mais avançada, assim, que você pode definir quantidade mínima de caracteres, se é um e-mail, se é um input, se fazer uns transform aqui, tudo que você pode fazer na lib normal você consegue fazer aqui. E ele se integra muito bem, as mensagens de erro, tudo fica bem joinha. Ok, então eu tenho um projeto aqui, ele é bem basicão, que veio do Vue Create App. Só tem o Tailwind instalado aqui e eu coloquei um formulário aqui só para a gente usar como teste. Para instalar o Vue Validate é só um npm install normal e eu também vou instalar a integração com o Valibot aqui, que é a lib que eu vou querer usar aqui de validação. Ok, com isso a gente já pode usar. E esse formulário esse é o app que está mostrando aqui, não tem nenhuma validação nem nada, então eu posso fazer assim e apertar submit, que faz um submit normal aqui do HTML. Bom, então primeiro eu vou fazer a primeira parte aqui, que seria só integrar o useform, sem usar o Valibot ainda, e só coletando os inputs aqui para a gente fazer esse passo inicial. Ok, então eu implementei essa parte inicial aqui. O que eu fiz foi importar o useform, que é uma composable, e o field, que é um componente aqui. A gente só chama o useform aqui, ele retorna um handle submit, que é uma função que recebe uma callback, que vai ser o submit nosso. Essa handle callback é só meio que um wrapper function, que vai fazer as coisas do Vue Validate por debaixo dos panos para nós e só retornar o data para a gente usar já. E o field é meio que um wrapper para dizer que para o Vue Validate validar esse input que nós fez aqui. Então é meio que esse daqui ele funciona como se fosse um input normal. A gente pode ver, a gente pode passar o type test aqui normal, tudo. Ou se a gente quiser fazer um especial aqui, a gente passa essa própria aqui, add select, que ele renderiza um select para nós. Então você vem aqui no formulário, a gente tem as coisas aqui. Posso selecionar e tudo certinho aqui. Ok, então vamos fazer a parte da validação agora. Eu vou implementar ela aqui rapidão e daí eu já volto para explicar como é que funciona. Bom, então eu implementei aqui. O que eu fiz foi importar o Valibot, criar um esquema aqui. Esse daqui é as regras de como o Valibot funciona. Então, tipo, esse name aqui ele tá dizendo que tem que ser uma string com no mínimo 3 caracteres. Tem que ser uma string com e-mail válido, aqui um number, e aqui tem que ser ou male ou female, uma string ou male ou female. E daí a gente usa aqui no useform, a gente faz essa opção aqui, ó, validation type schema, e chama essa função do type de schema, que ele é uma função que só converte um esquema do Valibot para um esquema do próprio Vue Validate. E isso também faz com que a gente tenha uma tipagem bem legal aqui, ó. Aqui no data a gente tem o name, o age, tudo no tipo que o Valibot retorna aqui para nós. Tá, e também aqui no formulário eu só mudei para ele mostrar o erros aqui para nós, caso aconteça, caso tenha algum. A gente tem um feedback
E o resultado seria esse daqui, ó. Então, um formulário normal, você der um submit, ele vai dar com name é inválido, age também, tudo. Que, aqui não está preenchido nada, então ele disse que ele esperava os negócios. Mas daí se eu digitar aqui, ó, vou colocar só 2. Tá preenchido, mas eu queria com 3 caracteres. Tem menos de 3 caracteres. Se eu preencher tudo, ele some. Se aqui é só fazer um texto, ainda é um e-mail inválido. Teste.com. Aí ele já muda ali. Aqui tem que soltar e-mail. E só depois que ele libera o input. Esse também ele já. Se o formulário for inválido, ele não chama a nossa função lá do submit aqui. Só depois que tudo estiver certinho no formulário que ele vai chamar para nós. E bom, eu fiz com o Valibot aqui esse esquema, mas ele também suporta o YUP, o Zod, e ele tem um próprio sistema interno aqui se você não quiser usar nada, mas usar uma libzinha dessas aqui ajuda bastante já. Ok, agora eu quero fazer um custom field aqui, que acontece bastante de você precisar de meio que um desses campos aqui tem que ser um objeto com umas propriedades próprias, etc. Então eu vou montar um componente aqui que faz isso para demonstrar como é que a gente faria isso com o vValidate. Então pessoal, implementei aqui um novo componente customizado. Eu fiz no formato de um campo de endereço que tem umas paradas normal lá de cidade, estado, rua e número. Para implementar isso aqui, eu no esquema coloquei como se fosse um subobjeto que tem as propriedades que eu preciso, e eu criei o componente aqui separado que passando o nome e address. Daí como é que funciona isso daí? Aqui é bem simplesão aqui, nem tem muita linha, as 30 linhas. A gente importa essa composable aqui do vValidate, que é o que a gente usa para declarar um field dentro desse formulário. E aqui o nome, eu fiz um esquema que para declarar como se fosse um objeto, a gente precisa fazer assim, posso o nome aqui, como é address lá, ia ficar address.state, address.city, address.address, address.number. É dessa forma que a gente declara meio que fosse um objeto ali dentro. Depois isso por debaixo dos panos ele se transforma em um objeto normal. Mas se a gente fazer dessa forma aqui, a gente consegue ter o estado, cidade e número aqui. Eu só criei os fields para ele aqui normal, nada especial. Estilizei e meio que isso faz pra gente aqui como se fosse um custom field que adiciona um objeto no payload do nosso formulário. Se a gente for ver o formulário aqui agora, a gente pode fazer teste.com 23 mail. Daí, se eu apertar o submit, ele já vai dizer não tem estado, nem cidade, já dá erro na validação aqui. Mas daí se eu preencher aqui, PR, Curitiba, address, lá, número, a gente tem tudo. E eu também coloquei um overlay aqui pra gente ver o payload que tá chegando lá no handle submit. Então você pode ver que já converte mesmo que tenha aqueles pontos lá, ele converte aqui para um objeto para nós. Então, address, city, bem legalzinho. Bom, então pessoal, é isso pelo vídeo de hoje. vValidate é uma biblioteca bem legalzinha mesmo. Eu estou usando ele na maioria dos meus projetos mais novos, e o que eu gosto principalmente dele é essa integração com o Valibot. Então eu posso fazer um esquema aqui, validar do jeito que eu gosto normalmente, e daí os formulários ficam bem legalzinho. Caso vocês queiram dar uma olhada no código-fonte, eu vou deixar na descrição aí o link para o repositório. Se gostaram do vídeo, deixa um gostei aí, se inscreva no canal para receber novidades, e eu vejo vocês no próximo vídeo.